Jesus amado, como é difícil, né? Cada um tem o seu estilo de pregação. Eu gosto de pregar, de falar, trazer a palavra, compartilhar, na verdade, interagindo com o povo. Hoje eu estou olhando para uma câmera, imaginando vocês aí do outro lado, ou tentando imaginar. Mas diante desses desafios é onde surge a superação. Então, pela graça infinita e misericórdia de Deus, nesse tempo de pandemia, a gente está desfrutando do novo. E aí, é isso. Num mundo tão louco que a gente está vivendo, tentar encontrar, eu falei, talvez tenha sido a semana mais difícil para poder encontrar algo para estar pregando, diante de tanta informação que está sendo passada, tem sido dada, e confesso que eu falei assim, Jesus amado, tenha misericórdia de mim, clamei desse jeito, para que a gente pudesse estar compartilhando algo do Senhor, que venha falar ao seu coração, e que venha levar você para mais perto dele. Essa é a nossa expectativa, o nosso desejo. E antes disso, então vamos orar, para que Deus mantenha os meus pés aqui firmes, que eles parem de tremer, parece que eu estou pregando pela primeira vez. Então vamos clamar. Senhor nosso Pai, precisamos tanto do Senhor. Deus, diante dessa realidade que nós estamos vivendo, que é totalmente outra daquela que nós estávamos acostumados a viver, precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para nos adaptar em tempos difíceis. Precisamos do Senhor para te buscar em tempos difíceis. Precisamos do Senhor para que a nossa esperança continue firme, sendo alimentada no Deus vivo, que é atemporal, que está acima de todas as coisas. Pai querido, é nessa maneira que nós queremos começar a falar da tua palavra, clamando a tua intervenção. Pai, nós sabemos que o Senhor não está preso a um lugar, e glória a Deus por isso. Sabemos que o Senhor se faz presente em cada casa, em cada lugar, Senhor Jesus, e que o teu Espírito não está preso também, Senhor. E nós cremos que Ele vai agir, nós cremos que Ele vai falar, nós cremos que Ele vai mover, nós cremos que Ele vai restaurar, nós cremos que Ele vai alcançar todos que estão nos ouvindo. E ó Deus, é só diante da tua presença, é reconhecendo a nossa pequenez, Senhor, diante de ti, que nós clamamos que o Senhor invada este lugar, que nós possamos ser arrebatados, Senhor Jesus, até a tua presença, e que possamos ser marcados com a tua presença, fortalecidos para poder encarar tudo que está pela frente. Então, em nome de Jesus, Deus, conduz esse momento aqui, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, então eu vou estar falando sobre Jó, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, ou o texto, acho que o Cola vai estar colocando aí. A tecnologia aqui está demais, velho, os caras... eu vou ler o capítulo 1. Na verdade, eu estava pensando sobre Jó, já tinha lido, né, dentro das minhas devocionais, e colocando diante do Senhor para que Ele pudesse estar falando conosco. E uma das coisas que veio, Jó é um livro muito rico, e o fato dele ser um livro muito rico, não vou conseguir explanar tudo que ele tem a nos ensinar, para até viver nesse período que a gente está vivendo. Então, eu vou falar hoje sobre restaurar o sacerdócio no lar, como a gente pode fazer isso e como isso é importante em tempos de crise. No segundo momento, numa outra oportunidade, espero, bem longe dessa, a gente vai estar falando sobre como lidar com as perdas, principalmente com as perdas que fogem do nosso controle, que não é a raiz das nossas escolhas, mas que de outros. E lidando com a perda da saúde, né? E assim finalizarei a questão do livro de Jó, falando sobre como a gente deve se importar em todos esses períodos, restaurando o sacerdócio, lidando com a perda de bens materiais, das coisas que construímos ou conquistamos, e finalmente lidando quando perdemos a saúde, de maneira que a gente possa ver Deus agindo em todos os momentos da nossa história. Então, no primeiro momento, vou estar falando sobre estar restaurando o sacerdócio no lar.
Jó, capítulo 1, diz assim o texto: havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros, e cada vez que um deles preparava um banquete e mandava convidar as suas 3 irmãs para comer e beber com eles, convidava então as suas irmãs para comer com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó, presta bem atenção nisso, os mandava chamar, fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Quero que você preste atenção. Eu estou usando a linguagem da King James. Jó levantava ao romper da aurora, isso quer dizer muito cedo, e oferecia holocausto, isto é, sacrifício completamente queimados em nome, presta muito bem atenção, de cada um dos seus filhos. Pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Versículo 6, a cada dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram à presença perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, nas outras versões, Satanás, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou Satanás: de onde vens? E aí Satanás vai e presta conta. E Satanás deu a seguinte resposta: de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé, o Senhor: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, da sua família e tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos deste homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão, fere tudo o que ele tem, e com certeza te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador, quer dizer, a Satanás: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estende a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás deixou a sua presença. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho, na casa dos irmãos, do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que os teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente surgiu os sabeus, e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram os teus servos ao fio da espada. E só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: o fogo de Deus caiu do céu e incinerou as ovelhas, seus servos, e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente a vir informar o que ocorreu. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essas notícias. Enquanto este acabava de dar a sua informação, chegou outros com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho da casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente,
vem um forte vento do deserto, atingiu com fúria 4 cantos da casa e desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. Eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Ao ouvir tudo isso, Jó se levantou, rasgou o manto que vestia, foi raspar a cabeça, logo em seguida ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: Nu deixei o ventre da minha mãe, nu partirei da terra, e Yahvé, Deus, o Senhor, tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou e também jamais culpou a Deus por revés algum. Esse é o capítulo 1 e eu vou, na verdade, me deter no versículo 5 e na questão da morte dos filhos, né? Uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui, assim, é dados sobre o livro de Jó. O livro de Jó a gente não sabe que período ele foi escrito. Tanto o período em que aconteceu a história do personagem Jó, quanto quem foi que escreveu e quando ele escreveu. E por que a gente tem dificuldade disso? Primeiro, porque quando você vê que a riqueza da pessoa ela é mensurada pela quantidade de animais que ele tem, isso arremete ele ao período de Abraão, porque assim que se media as riquezas, se a pessoa era poderosa ou não. Segunda coisa interessante, nesse sentido, que precisa ficar claro aqui, o papel do homem, do sacerdote do lar, como aquele que sacrificava por si e pela sua família. Então, isso é uma característica do período abraâmico, né? Então, tudo leva a crer que foi nesse período que as coisas aconteceram. Então, que Jó conviveu no mesmo período que Abraão, lá do Gênesis, viveu. Sobre a questão do tempo em que o livro foi escrito. E aí entra uma outra dificuldade. Vários personagens da Bíblia são indicados. Moisés e outros, até Jeremias. A maior dificuldade é porque o texto ele é antigo e ele também tem um ar sapiencial da literatura de conhecimento, de poesia hebraica, que ela passa a ser gerada a partir de Davi e Salomão. Então a gente não sabe mais ou menos em que período isso aconteceu. O que a gente sabe é que Ezequiel e outros personagens da Bíblia reconhecem Jó como um personagem. E a gente entende aqui no texto, o autor trata Deus como Yahvé. Essa é uma característica do povo de Israel. Dado todas essas informações, uma outra informação é importante. Jó ele vai trabalhar um tema. Qual é esse tema? Que a pessoa boa, a pergunta é, a pessoa boa pode passar por sofrimento? A pessoa correta, a pessoa justa pode sofrer? Então a intenção do livro é trazer resposta a essa pergunta. Então toda a temática do livro vai desenvolver sobre isso, né? Mas hoje eu vou fatiar então. Eu não vou falar sobre o que está acontecendo no céu e como o que acontece no céu influencia a gente, mas eu quero falar desse ser humano honesto, justo, que amava e respeitava a Deus, que evitava praticar o que era mal. E uma das coisas que mais me chama a atenção é o versículo 5. Um homem bom, justo, honesto e que ama a Deus, cuida da sua família. Ele é aquele que ama a sua família, mas ama a Deus acima de todas as coisas. E aqui você vai vendo alguém que assumiu essa característica de sacerdote. Você vai ver o versículo 5. Assim passava o período das festas. Quer dizer, os filhos de Jó faziam banquetes, festas. Assim que passava, olha o que Jó fazia na minha versão, no versículo 5. Chamar cada um deles para eles se santificarem.
Isso quer dizer, para purificarem os seus filhos, para mostrar que é importante eles se consagrarem, porque a palavra aqui é kadash, então vai dar a ideia dessa consagração. Isso, para mim, chama muita atenção. E aí ele envolve os filhos no rito de purificação. Mas além de Jó falar da importância, envolver os seus filhos nessa relação com Deus, de estarem de estar preparando eles para estarem se purificando, buscando a vontade de Deus, é interessante que Jó não se contentava só com isso. Diz que ele acordava cedo, imagina, ele tem 7 filhos e 3 filhas. E diz que ele acordava cedo e ele fazia sacrifício. E sacrifício por pecado, seja ele que ele conseguiu constatar ou não. Ele fala, meus filhos poderiam até ter pecado em seu coração, blasfemado, feito alguma coisa que amaldiçoasse a Deus, da forma humana. Então ele fala o seguinte, olha, eu vou oferecer. Só que quando a gente fala de oferecer sacrifício, não é uma coisa que faz parte da nossa realidade. Oferecer sacrifício, você teria que levar o animal, nesse período, até o altar. Um animal para cada filho. Geralmente, as pessoas, no caso do filho, teria que segurar a cabeça e aquele que é o sacerdote degolaria o animal. Você imagina esse trabalho cedo. A primeira vez que você acorda, você começa a fazer isso. Aí depois de você tirar a pele do animal, você coloca para queimar, até o animal ficar cinza. Agora você começa a imaginar Jó fazendo isso com cada um dos seus 7 filhos e suas 3 filhas. Consegue imaginar o tempo que durou tudo isso aí? Eu fico imaginando, e o que mais me atormenta nesse texto é que isso não foi feito num só momento. Não foi uma só vez. O texto nos mostra que ele fazia isso. Na minha versão diz assim, e era assim que Jó vivia e procedia. No hebraico, a palavra aqui é ion, que pode ser um dia solar, pode ser tempo, ou tempos, ou até eras. Quer dizer que essa maneira de reagir era algo que acontecia sempre na vida de Jó para com seus filhos. Agora eu gostaria que você saísse daqui, desse versículo 5, né? E você passasse para o versículo 19. De repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estavam mortos. Eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe dar o ocorrido. Quando a tragédia bate na nossa casa, ela não avisa. Não avisa. Ela não fala a hora que ela vai chegar. E nesse caso aqui nós sabemos, porque nós lemos o texto todos, que isso aqui aconteceu a despeito de qualquer coisa que o Jó poderia fazer, porque ele era um homem bom, justo e reto. Isso quer dizer que pode acontecer com todos. A tragédia não escolhe. Eu perguntaria para você, o que isso tem a ver com o nosso tempo de crise hoje? E aí eu faria uma outra pergunta, que todo mundo está querendo saber. Da onde veio o vírus? Todo mundo sabe que veio da China. Veio importado de lá. Invadiu todas as nações. No mercado. E é interessante, em uma cidade pequena. E a questão dessa semana nos noticiários é o seguinte. Há cientistas hoje falando que esse vírus não pode ter vindo da natureza. E que provavelmente ele foi produzido em laboratório. Isso resolve o nosso problema de quarentena? Não resolve nada.
E aí você vai na internet e você vai ver de tudo. Como isso influenciou a nossa casa, a nossa realidade. Então, uns que veio do mercado, de maneira que veio da natureza, a segunda, que veio de um laboratório e foi algo imposto pela China. Em quem confiar nesse noticiário tão fiel, tão honesto que nós temos, né? E há uma terceira corrente de alguns amigos mais próximos que dizem que quem criou o coronavírus fui eu. Mas por que isso? Porque a Nicole fez 18 anos. Então, para ela não ter contato com outro menino, nem abraçar, nem cumprimentar, nem beijar, falaram que eu produzi o vírus. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, caramba, em casa, além de ser o sacerdote, eu vou ser o presidente, o governador, o prefeito, né? E o ministro da saúde. Então o nosso toque de quarentena, embora isolou minhas filhas, né? Eu estou pensando em deixar essa questão da quarentena, de usar máscara, por mais uns 2 anos. Assim ela não vai precisar compartilhar saliva com ninguém. Ou receber saliva de ninguém. E daqui a 2 anos parece que vai vir uma outra pandemia maior. Porque a gente vai fazer 18 anos também. Então, quando você olha diante disso, não há como você ter previsibilidade. A nossa rotina, e com toda essa pandemia, o que mostrou o quanto nós somos frágeis. O quanto aquilo que nós tínhamos e entendíamos como mundo mudou. E a ação do homem nesse mundo caído, ela é tão interessante. Porque o homem confinado, o planeta parece que está se restabelecendo, está voltando ao seu eixo. As praias estão limpas, o céu está mais claro, porque o homem não está se locomovendo. Quando eu olho para esse texto, o que isso tem a ver conosco? Por que eu falo da questão de restaurar essa questão do sacerdócio do lar? Assim como Jó foi. Porque hoje, por muitas vezes, por conta da correria do nosso dia a dia, se tem uma coisa que um papel que nós não assumimos, é esse. De ministrar sobre os nossos filhos, ou sobre aqueles que estão perto, de orar por eles, interceder por eles, de apresentar os nossos filhos, ou aqueles que nós amamos, que estão perto da gente diante de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você. Geralmente, a desculpa que eu usava para não fazer essa parte, para não cumprir essa parte, era a falta de tempo. Por conta das atividades da igreja, atividades outras, do trabalho, dos estudos. E falava sempre assim, se eu tivesse mais tempo. Mas aí acontece algo assim como acontece na casa dos filhos de Jó. Como de repente, vem, chega e as coisas mudam. E mudam de maneira tão radical que Jó passa agora a ter a sua vida sem seus filhos. Isso quer dizer que ninguém tem controle sobre a morte. A gente nunca sabe o quando a morte vai chegar. Se hoje a gente morrer, nos nossos dias é capaz de sair lá no nosso óbito coronavírus. Vai cair do telhado, é coronavírus. Chegou. A gente está vivendo em tempo de pandemia. Aí talvez você fale assim, Jadson, como é que a gente pode resgatar o sacerdócio nos nossos tempos? Como é que a gente pode resgatar isso? E uma das coisas que me chama a atenção, que aqui precisa ficar estabelecido. Se Jó conviveu na época de Abraão, ainda as leis cerimoniais não tinham sido escritas.
Quando chega o período de Moisés, a gente chama de ordem araâmica. E o que muda nessa ordem araâmica? Que o sumo sacerdote, ele é um descendente de Levi. Depois do sumo sacerdote, aquele que vai representar o povo diante de Deus, fazer esse papel aqui que Jó faz para com a sua família e para com ele mesmo, agora a gente tem um representante do povo, que faz isso através do sumo sacerdote. Aí existem os sacerdotes e os levitas. Então já sai da esfera familiar e passa agora a ser uma esfera religiosa. Mas no Novo Testamento, as coisas mudam. Em Hebreus capítulo 7, vai começar a falar que Jesus, ele é o sumo sacerdote, e Jesus, ele é o sumo sacerdote debaixo da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Aí você fala assim, Jadson, mas que diacho que é esse Melquisedeque? Esse Melquisedeque é um sacerdote que aparece no tempo de Abraão. Ele não tem linhagem, nós não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai. Ele chega com vinho e pão, parece algo semelhante ao Novo Testamento na questão do simbolismo da Páscoa. E ele aceita as ofertas, e ele representa as ofertas em pró a Abraão. O mais bacana de tudo isso é que até o período de Jesus, o sumo sacerdote deveria ser aquele que era descendente de Levi. Na ordem de Melquisedeque, você não tem origem. E se você não tem origem, uma das coisas que mais me chama a atenção é que Jesus é da tribo de Judá. E aqui o versículo Hebreus 7, versículo 15 diz assim: este é o fato que torna ainda mais claro como o surgimento do outro sacerdote a semelhança de Melquisedeque. Esse não foi constituído segundo o decreto, o mandamento humano relativo a uma linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Porque sobre ele está escrito, tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Isso quer dizer que a ordem sacerdotal do Antigo Testamento, ela passa a ser anulada agora, porque Jesus assume essa função de sacerdote, de sumo sacerdote. E eu gosto do versículo 27, porque diz assim: diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, assim como os sacerdotes faziam, os sacerdotes familiar e o sumo sacerdote diante do povo. Então ele está falando que Jesus já não precisa, que os primeiros, porque eles faziam pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo Jesus, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Isso para mim é algo extraordinário. Porque então na ordem araâmica eu precisaria ter um representante e eu teria que ir até esse representante para ele me levar até Deus. No período de Jó, eu precisaria ir até meu pai como líder da família para que ele me representasse diante de Deus. E talvez você poderia falar assim, Jadson, mas você está falando de uma figura paterna dentro de casa, você está falando de um homem, mas a minha casa, a minha família não tem essa estrutura. Então como é que a gente pode ter alguém que pode estar intercedendo por nós diante do Pai, diante de Deus? E a resposta é essa: aqui o sacerdote, o sumo sacerdote Jesus, ele nos representa. Não importa se você é homem, se você é mulher, não importa se você é filho, se você é filha, se você é só mãe, ou avô ou avó, Deus é o nosso sumo sacerdote. Você tem acesso a Ele, você pode buscá-lo a cada dia, e através da palavra dEle, você é santificado. Ele ministra sobre o seu coração, Ele ministra sobre a sua vida, Ele ministra sobre a sua família. Então hoje nós somos indesculpáveis, porque nós temos alguém que está à direita do trono de Deus,
nos representando. Então você vai ver que a ordem sacerdotal araâmica do Antigo Testamento, ela se vai. E entra agora Jesus, o nosso sumo sacerdote. Isso quer dizer que se a sua família hoje não tem experimentado mais de Deus, se a sua família hoje não tem alguém que represente ela diante de Deus, presta bem atenção. Só precisa ter alguém que reconheça o sacerdócio de Cristo sobre a sua vida. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que em Pedro, a gente começa a ver qual é o nosso papel nessa estrutura toda. Talvez você fale assim, caramba, já começou com o Jó, já foi e não vai voltar. Não, agora eu começo a voltar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: chegando-vos a ele, pedra viva, rejeitada pela humanidade, isso está falando sobre Cristo, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo. E aí, nessa obrigação, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus. Então já começa a ter uma outra conotação. Ele está falando que aqueles que têm Jesus como a pedra principal, a gente se apoiando nela, ou alicerçando a nossa vida dele, nós começamos a fazer parte de um edifício, de um templo, de um tabernáculo que é representado no Novo Testamento. Deus passa a habitar em nós, mas não só habitar em nós. Aqui ele está falando que a gente, como casa espiritual, temos um propósito de exercer esse sacerdócio como referência, o sacerdote que nos representa diante de Deus, o nosso sumo sacerdote Jesus. Olha que coisa poderosa. Isso quer dizer que agora não está preso a uma figura masculina no seu lar, não está preso a uma autoridade dentro da sua casa. Na verdade, está em você reconhecer quem Cristo é e saber que hoje Ele lhe chamou para ser o sacerdote da sua casa. Não importa a sua idade, não importa o que você fez ou deixou de fazer, o Senhor quer usar você para representar a sua família diante do Pai. E se a gente continuasse o texto, o versículo 9, é que a gente não tem tempo. Diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Você é propriedade exclusiva de Deus, cujos propósitos, presta bem atenção nesse texto, é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso quer dizer o seguinte, presta muito bem atenção, o mundo pode estar sem referencial de bondade, de honestidade, de justiça. O mundo, a gente pode até olhar para as redes sociais e não confiar naquilo, e não devemos confiar naquilo que é postado, não devemos olhar para os noticiários como se eles representassem a verdade, não podemos olhar para esse mundo que está sem direcionamento, a gente percebe que está desgovernado. Por quê? Porque nós não fazemos parte desse mundo. Então, se a sua casa só tem você como sacerdote real, a sua casa tem que olhar para você e entender que você representa um reino, e que diante desse rei que você serve, que está na frente, está acima de tudo que o homem faz, ele está representando a sua casa, a sua família diante de Deus. E o que falta nos nossos dias hoje é assumirmos papéis, o nosso papel, que Deus nos chamou. Antigamente, a desculpa, e eu estou me incluindo aqui, é que a gente não tinha tempo para ministrar a palavra sobre os nossos filhos, ou sobre aqueles que estão dentro da nossa casa. O confinamento nos mostrou
que não é ausência de tempo, é vagabundice mesmo. É preguiça. É a falta de prioridade. E eu sei como que é. Porque eu estou convivendo em casa. Eu nunca tive tanto tempo na minha vida como estou tendo hoje. A pergunta é: o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? E aí eu gostaria de voltar para Jó. Por que voltar para Jó? Porque veio de repente um vento forte. Veio no versículo 19. O vento do deserto, que atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. Uma das coisas que eu tenho aprendido nesse tempo de dificuldade é a imprevisibilidade da vida. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, nem como o mundo vai se comportar. Nós não sabemos se vamos perder alguém. E na verdade essa questão sempre foi assim. Agora se torna acentuado porque está todo mundo vivenciando a mesma coisa. E eu pergunto para você, se aqueles que estão ao seu redor, na sua casa, partirem, seja por conta do Covid ou qualquer outra situação, será que você fez tudo como sacerdote dentro do seu lar? Ou você deixou algo a desejar? Essa é uma reflexão que temos que responder para os nossos dias de hoje. É simples. Jadson, mas eu estava preocupado com tantas outras coisas, com tantas outras pessoas. É interessante que a influência de Jó por ser um homem bom, se a gente for estudar a história, diz que ele lutava pelos menos favorecidos, ele procurava promover justiça, ele fazia de tudo para que a vontade de Deus pudesse ser manifestada no meio da humanidade, tão corrupta, ao ponto de Deus apontar que não há ninguém como ele. Mas o autor de Jó começa dizendo, não o que ele faz na sociedade, mas começa dizendo o que ele faz a partir da sua casa. É a partir da casa que a gente começa a ver se a gente ama e teme a Deus como deveria. Porque se a gente temesse a Deus como deveria, nós constantemente, ou diariamente, ou passaríamos a viver oferecendo a nossa família, intercedendo por ela. No Novo Testamento diz que a gente santifica a pessoa através da palavra de Deus, ministrando. Mas, apesar de todo o tempo que temos, e aqui eu estou me incluindo, talvez, dentre os que estão aqui, eu sou o mais pecador nesse sentido, e talvez aí na internet. Precisamos melhorar. Sabe por quê? Porque uma das coisas que tem me levado a refletir nesse período, da ausência de tempo, quer dizer, de ter muito tempo, mas ausência de perspectiva de futuro, de como vai ser, é aproveitar o tempo. Eu fico imaginando Jó, se caso fosse perguntado, e aí Jó? A última notícia que você vai ter dele aqui no texto, além da maneira como ele reage a toda a má notícia que lhe pega de surpresa, toda a catástrofe, todo o desastre, mas eu fiquei imaginando os filhos dele diante de Deus. Jó tinha medo que os filhos pudessem decepcionar a Deus, pudessem entristecer a Deus. Porque um dia Jó acho que deveria ter, e aí é uma coisa do meu coração, não está na Bíblia,
uma expectativa de encontrar esse próprio Deus. Só que ele teve o privilégio de mostrar para os seus filhos o caminho. E os seus filhos, diante da morte, uma certeza ele tinha, que tudo que ele poderia ter feito como sacerdote do seu lar, ele fez. Jadson, eu não tenho uma figura paterna, um homem em casa. Meus pais, Jadson, não tomam iniciativa. Eu estou dizendo para você que todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, que entendem que Ele é o sumo sacerdote, que nos representa, hoje têm autoridade por conta da morte e da ressurreição de Cristo, para apresentar todos os entes da nossa família diante de Deus. Então, se tem algo que a gente precisa restaurar nesse tempo, e eu estou me incluindo nisso, essa palavra talvez tem mais a ver comigo do que com você que está me ouvindo. Precisamos começar de casa. Gostaria de levar você a refletir sobre isso. Você tem sido um sacerdote real. Tem trazido santificação para dentro da sua casa. Mas o meu marido tem que tomar iniciativa. Legal, é verdade. Mas você, mulher, você pode fazer a sua parte. Meus pais não tomam iniciativa. Legal. Mas você pode fazer a sua parte. Hoje, a responsabilidade é de todos. Esse ano, lá em casa, penso, né? A gente vai olhando, a gente vai envelhecendo. Interessante isso. Minhas filhas, como eu disse, já não são mais pequenas. Uma entrando na faculdade, outras no ensino médio e fazendo ETEC. Esse ano as duas provavelmente vão ficar o dia todo fora, e a Noemi vão começar a ter o dia novamente. Nosso, né? E que sentido? Agora a gente vai poder gastar o tempo de maneira melhor. No nosso caso, a gente vai ter mais liberdade para estar fazendo outras coisas para o reino de Deus, ou para investir na nossa relação mesmo. E a cada dia, a cada ano que passa, elas vão amadurecendo, vão crescendo, e é natural elas se distanciarem da gente por conta disso. Isso quer dizer que o tempo que temos hoje, se a gente não trabalhar isso enquanto elas estão em casa, se a gente não valorizar esse tempo que nós temos, ele vai passar. Ele vai passar. Assim como de repente, daqui a pouco elas vão estar construindo a vida delas e tocando a sua vida adiante. Assim como de repente Deus pode levar um de nós. Assim como de repente um imprevisto ou a calamidade pode nos atingir. Mas a segurança que precisamos ter. E você vai ver isso, é muito lindo na história de Jó. Ele confiava no Deus que ele servia. Ele amava, na minha versão é muito bonito isso, ele amava de maneira reverente a Deus. E por isso evitava o mal. Se nesse tempo a gente restaurar o nosso relacionamento com Deus. Se nesse tempo nós restaurarmos esse tempo de ministração uns sobre os outros dentro de casa. Se nesse tempo a gente colocasse a palavra de Deus para nos purificar, nos santificar e nos ofertar como sacrifício na vida do outro, para que a vontade do Pai pudesse ser manifesta. Gostaria de estar chamando o pessoal. Eu não sei como que faz aqui,
Ora. Eu tô meio perdido, calma aí, deixa eu ver. Ora. Vamos orar então? Eu gostaria que você colocasse o seu coração aí diante de Deus. Em tempos de incerteza, precisamos do toque do Senhor. De tempos de incerteza, precisamos assumir o nosso papel que Deus estabeleceu para nós. Eu sei que nessa loucura toda, você talvez esteja perdido como eu. E Deus está nos trazendo hoje essa responsabilidade de assumirmos o nosso papel. Senhor nosso Pai, precisamos tanto de Ti. Deus, eu peço que a gente não venha ter só os momentos em que a CBP está reunida online, que já é algo tão maravilhoso, porque de alguma maneira nos deixa ainda conectados, mas que a gente pudesse nos reunir em família, não em torno só das programações que a igreja está fazendo online. Quem dera, Deus, a gente pudesse se reunir mais diante da Tua presença durante o momento do dia, para Te buscar, colocar as nossas ansiedades, os desejos do nosso coração, os nossos medos, as nossas inseguranças, e pararmos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Não falar só o que está no nosso coração. Senhor, restaura isso. Penso que é tempo de restaurar o culto no lar. Penso que é tempo de restaurar o nosso papel nesse culto no lar, entendendo que cada um é sacerdote. Penso que é tempo. E como de repente a nossa história pode mudar mais uma vez, Deus, que a gente possa olhar para esse tempo e entendemos que, foi uma oportunidade que o Senhor nos deu para poder recomeçar e aproveitamos. Porque muitos vão passar por essa oportunidade e não melhoraram em nada, em nenhum aspecto. Deus querido, nos ajuda. Ajuda que cada filho possa ser luz no meio do seu lar. Que cada neto possa ser luz no meio dos seus avós. Que cada esposa possa ser luz diante do marido e dos seus filhos e dos pais. Em nome de Jesus, nos ajuda. Um a ajudar o outro a exercer o sacerdócio que glorifica, que exalta, que nos aproxima de Ti, independente do que pode acontecer conosco. Que Deus nos abençoe. Aleluia.